Irmão, irmã, olá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmão, irmã, graça e paz, alegria do Senhor estarmos reunidos nesta quinta-feira, dia 29 de janeiro de 2026. Quem diria, hein? O mês de janeiro já está chegando ao final. Sinal que o ano vai passar muito rápido, não é mesmo? E assim, com ele, com o ano, nós vamos acompanhando diariamente a liturgia, vamos acompanhando através do programa Tempo de Recomeçar, o Evangelho de todos os dias. Por isso mesmo, eu já convido você para que se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, você que já é inscrito, compartilhe com outras pessoas, deixe o seu gostei também para poder divulgar mais e mais a palavra de Deus. O evangelho que nós vamos escutar vai nos falar justamente sobre isso nesse dia. Então vamos pegar evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículos 21 a 25. Marcos 4, 21 a 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dizia-lhe Jesus ainda: traz-se, porventura, a candeia para ser colocada debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não é para ser posta no candeeiro, porque nada há oculto que não deva ser descoberto, nada secreto que não deva ser publicado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele prosseguiu: atendei ao que ouvis. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ainda se vos acrescentará, pois ao que tem, se-lhe-á dado, e ao que não tem, se lhe tirará até o que tem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós começamos, saudando você no escuro, justamente para demonstrar o quão necessário é a luz. O quão necessário é estar em vista, manifestando a luz para os outros. Nós vemos aqui, então, irmãos, Jesus nos trazendo esta palavra para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual, o nosso crescimento para o céu, trazendo a palavra. Por quê? Se nós pegarmos o Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, versículo 13 a 16, vai nos falar também: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então, cada um de nós que recebemos o batismo, nós fomos mergulhados e também fomos enxertados em Cristo. A nossa raiz, ela passou a ser alimentada pelo tronco, pela videira, pela árvore, que é o próprio Jesus Cristo. E nesse evangelho que o Senhor está falando para nós hoje, ele diz que nós não podemos, para que serve uma lâmpada colocada debaixo de uma mesa, debaixo de um alqueire, debaixo de um caixote? Para que serve esta lâmpada se ela está escondida? Não teria necessidade. E o Senhor,
ele, como fala em Mateus, vós sois a luz do mundo, ele está falando para mim e para você, aqui, neste evangelho de hoje, que a lâmpada, ela não é acesa para ficar escondida. Você e eu fomos acesos ou acendidos no dia do nosso batismo. Nós nos tornamos cristãos, quer dizer, outros cristos, através do batismo, através do sacramento da luz que nós recebemos para poder iluminar o mundo. Quando Jesus fala isso aqui para nós, ele está dizendo que o ensinamento dele, que a doutrina dele, não é para ficar escondida, mas sim para colocar em evidência, porque o que o Senhor nos ensina é o que é o melhor, é o tudo de bom para nós. E a maioria das vezes nós não experimentamos esse tudo de bom de Deus porque nós não espalhamos esta luz, nós não nos colocamos a servir, nós não nos colocamos a testemunhar Jesus. Quantas vezes nós damos contra-testemunhos? Nós vamos à igreja, acendemos a nossa lâmpada com o sacramento da Eucaristia e ao sairmos de lá nós continuamos vivendo como se nós não tivéssemos recebido. Então, é como se nós estivéssemos escondendo a luz do Senhor. Mas o Senhor fala que é preciso que a luz seja colocada no candeeiro, fique no lugar elevado para que ilumine a todos. Em nossas casas, a iluminação fica no teto. Nas ruas, a iluminação fica no alto dos postes. O céu, o sol, que é luz, ele fica em cima do céu. Assim também nós precisamos manifestar a nossa fé. Manifestar, dizer, mas muito mais do que dizer, viver naquilo que nós dizemos, naquilo que nós acreditamos. Fazer com que a luz de Cristo seja manifestada. A lâmpada não pode ficar escondida, a doutrina do Senhor também não pode ficar escondida. Com a medida com que medirdes, sereis também vós medidos, o Senhor fala para nós. Mas voltando à lâmpada, por que preciso colocar a lâmpada no alto? A lâmpada, além de indicar caminhos, de sinalizar caminho, ela também previne de tropeços, previne de nós nos atrapalharmos com os obstáculos, de nos cairmos nos precipícios e nos liberta do perigo. Então, é isso. Cada um de nós sejamos luz dentro da nossa casa, para os nossos filhos, nossa esposa, para os nossos queridos que vivem aí. No nosso trabalho, a mesma coisa. Muitos que trabalham no nosso ambiente, eles não conhecem o Senhor. Eles não recebem a energia que gera luz, né? A Eucaristia que gera vida nova. Muitos deles não experimentaram, não conhecem, não perceberam a necessidade. Mas nós sim. E assim lá no nosso trabalho, é preciso que nós sejamos luz para os outros, para levarmos a palavra de Deus e a vivermos esta palavra. Porque isso é que tem sentido. Isso é manifestar a glória de Deus. Isso é manifestar a luz. E nessa segunda parte que o Senhor fala, né? Porque com a medida que medirdes, vós sereis medidos.
Tem uma pessoa que eu sempre brinco, né, aqui da comunidade. Certa vez ela estava trabalhando numa barraquinha da quermesse, então ela colocou aquele pratinho assim, bem michuruca, sabe? Aí eu falei o nome dela, fulana, com a medida que medirdes, sereis medidos. Aí toda vez que ela me vê, ela fala isso, olha a medida, hein? Olha a medida. Mas então, essa medida, ela serve para duas coisas. Se nós medirmos essa medida michuruca, nós vamos medir também a nossa, a minha graça, o meu comportamento vai ser, né, raso. Se eu for generoso na minha doação ao irmão, não estou falando dinheiro, não, também, né? Mas se eu for generoso, também a graça de Deus será generosa. A mesma medida que eu dou, eu também receberei. Se eu vou vender uma coisa, por exemplo, uma medida, 1 litro, se eu colocar aquele litro rasinho assim, meu recebimento vai ser raso. Se eu colocar aquele litro com aquele murundu em cima, a medida também da bondade de Deus será maior comigo. Por isso a importância, então, de nós vivermos segundo a palavra de Deus. Colocarmos-nos como luz, sermos medida grande e recalcada para os outros, e assim eu também receberei. Que Deus nos abençoe nesse dia, nessa quinta-feira. Vamos ao encontro do Senhor na Eucaristia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. Salve Maria e viva Cristo Rei.